Bom dia a todos os alunos do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje, dia 27 de setembro. Como toda segunda-feira, nós iniciamos com a correção das nossas atividades. Agora, no início do nosso vídeo aula, eu quero lembrar que amanhã encerra o terceiro bimestre. Tá ok? Mas as nossas atividades ainda vai durante toda essa semana. Quando chegar na quinta e na sexta, eu vou corrigir até lá, se Deus quiser, e o Senhor vai proporcionar dar esse objetivo para nós, estarmos corrigindo terminando de corrigir todas as atividades do nosso livro 3. Quando for na próxima semana, a partir de segunda-feira, se Deus quiser, os livros do livro 4 já estará na escola. E aí eu vou estar recebendo o livro 3 e entregando o livro 4. Tá ok? E eu vou folhear algumas folhinhas assim rapidinho para ver se está tudo em ordem. Tá ok? Então, eu espero que vocês corrijam todas as atividades, resolvam todas as atividades esta semana. Porque a partir de segunda-feira, nós estaremos utilizando o volume 4. Tá? O volume 4. A gente vai começar a entregar cedo. Quando for à tarde, ou coisa de meio-dia, eu vou estar postando já o vídeo aula do livro 4. Tá bom? Por mais que seja, eu vou postar na segunda-feira mais textos, vídeos para você estar a par do que vai ser trabalhado logo no início. E para não ter muita dificuldade em resolver as atividades. Quem não puder vir cedo buscar o livro. Tá ok? Então, vamos aqui da nossa atividade de segunda-feira da semana passada. Então, eu tenho aqui o trecho que era para vocês lerem. A expressão para quê? Nesse trecho, expressa uma finalidade. Se eu vou falar assim, aqui tem assim, ó. As peças devem ser guardadas e expostas para que não sofram com insetos ou temperaturas inadequadas. Então, aí está indicando qual a finalidade de guardar as peças. B. Que outra palavra ou expressão poderia ser utilizada para essa mesma função? Assinale com X a resposta correta. A fim de que não sejam danificadas por insetos, né? Então, a fim de que pode substituir para que é uma finalidade, né? Reescreva esse trecho substituindo a expressão destacada pela expressão que você assinalou na atividade anterior. Então, os conservadores, por exemplo, definem como as peças devem ser guardadas e expostas, a fim de que não sofram com insetos ou temperaturas inadequadas. Então, tem bastante espaço aí para vocês copiarem, tá bom? Quem tiver uma letra grande, só diminuir um pouquinho o que cabe. Mas muitos que já postaram para mim, que eu já corrigi, está maravilhoso. Só lembrando que não pode esquecer que início de frase se inicia com letra maiúscula, tá? Depois de ponto final, também letra maiúscula. Na 11, releia o trecho. Letra A. Ao ler a pergunta, eliminando a expressão entre vírgula, o sentido é alterado. Porque a partir do momento que você não utiliza a vírgula, as palavras se misturam, né? Então, tem que ser utilizadas as vírgulas para ter a separação de elementos. Justifique sua resposta à questão anterior. Espera-se que os alunos comentem
porque a expressão às vezes indica que em algumas situações é possível tocar as obras e em outras não. Ao retirá-las, tem-se a ideia de que não se pode tocar nas obras. Então, tem obras que você pode tocar e tem obras que você não pode tocar, que podem ser danificadas. Porque o nosso tato, o nosso suor, ele contém sal. E aí pode danificar algumas obras de museus, que são bem preservados, né? Reescreva o trecho sublinhado, recuperando a que ou quem a partículas da palavra danificá-los está se referindo. Caso a maioria dos objetos dos museus é antiga. Nossas mãos podem danificar os objetos pelo uso de força ou pela produção de suor, igual eu já tinha comentado, né? Então, o los é os objetos, né? Que foi substituído pela palavra objetos. Danificar é o mesmo que estragar. Estragar. Letra E. Quais são as duas maneiras citadas no trecho que pode danificar os objetos originais dos museus? O uso da força e a produção do suor. Porque às vezes a gente vai pegar uma coisa com tanta força, né, que pode quebrar, pode danificar, né? Então, o uso da força também pode danificar algumas obras. Por isso que você não for a algum museu, não toque, tá? Só olhe, tá bom demais. Em que tipo de museu as peças podem ser tocadas? Nos museus interativos. Tem alguns museus que eles têm, como é que eu falo? Exposição de coisa científica. Igual aqui de 3D. Porque as peças dos museus interativos podem ser tocadas? Porque são cópia em 3D das peças originais. Além de ter 3D, eles têm uns museus científicos que você pode tocar, assim, negócio de eletricidade, aí seu cabelo vai arrepiando, assim, ó. Vai ficando tudo pra cima, cabelo, né? Então, esses daí pode tocar, porque são algumas experiências que você pode ter com toque. Você sabe o que significa 3D? Se necessário, faça uma pesquisa. Isso aí é pessoal. 3D, 3 dimensões. Você já visitou um museu interativo? Conte aos colegas. Também é pessoal. Pode ter gente que já visitou e pode ter gente que ainda não visitou. Então, aqui é sobre a 12, né? Relê esse trecho e depois complete o quadro 1 disponível no material de apoio. A professora mostrou qual é o quadro 1. E aqui na 13 tem: consulte o quadro que você preencheu e responda as questões a seguir. Em que museu se encontram as coleções públicas de arte mais antigas do mundo? Nos museus capitalinos. Continuando com a nossa correção. B. Em que museu se encontram objetos de arte de antiguidades colecionados ao longo dos anos por religiosos da Igreja Católica? Nos museus do Vaticano. E outra coisa, a gente viu também na aula de história, história sobre o direito da mulher, direitos da mulher, que o Vaticano é o único lugar ainda que mulheres não votam. Em que museu se encontra armas e armaduras? No Royal Armouries, na Torre de Londres. 14. Relê esse trecho e depois preencha o quadro 2 disponível no material de apoio. Também a professora já mostrou no material de apoio. Localize no mapa ao lado os estados em que ficam os museus mais antigos do Brasil e pinte de acordo com a legenda. Museu Nacional, no Rio de Janeiro, aí vocês vão pintar lá de amarelo, Rio de Janeiro. O Museu Paraense Emílio Goedi, no Belém do Pará, aí vocês vão pintar lá de vermelho em Belém do Pará.
E o Museu Paranaense, que fica em Curitiba, Paraná. Aí vocês vão pintar de verde. Você já ouviu falar de alguns desses museus? Também é pessoal. Tem alguém que ouviu falar e tem outros que não, né? Alguns desses museus ficam no estado, na cidade que você mora? Não, porque a gente nem mora nem no Rio de Janeiro, nem no Pará e nem no Paraná. Então é difícil. Aqui o nosso estado é Rondônia. A 15. A 15. Releia o trecho sobre o Museu Paraense Emílio Goeidi e responda as questões. Letra A. Você sabe o que é acervo? Localize o verbo no dicionário e copie somente a acepção utilizada no texto. O conjunto das obras que integram o patrimônio de uma biblioteca, de um museu e etc. Então, acervo, aqui é a parte onde fala sobre o acervo que tem no texto, né? Reescreva o trecho sublinhado substituindo a expressão duas áreas pelas áreas a que está se referindo. Promove pesquisas e estudos científicos relacionados às áreas de ciências naturais e humanas da região. Na 16, releia o trecho sobre o Museu Paraense e localiza as atividades. Letra A. Grife a palavra artefatos e assinale com X o seu significado. Significa objetos. Pinte o sinal de pontuação utilizado para separar os elementos de uma enumeração. Então, tá aqui, ó, foi pintado, que são as vírgulas, ó. Isso aqui nós já estudamos, né? Que são utilizados para separar os elementos de uma enumeração de um texto. Releia o trecho sobre o Museu Nacional. Letra A. Reescreva o texto sublinhando a parte sublinhada pelo nome do museu a que se refere e circule a palavra mas. O Museu Nacional tinha cerca de 2.000 peças de diversas áreas das ciências, mas pegou fogo em setembro de 2018. Sobre o incêndio do Museu Nacional, a professora também, nos textos anteriores, que foi nas aulas de história, a professora já passou o vídeo sobre o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Assinale com X nas palavras que podem substituir a palavra mas, sem alterar o sentido do texto. Porém, no entanto e todavia. Essa parte aqui também nós já estudamos, se eu não me engano, foi no livro 1. Nós estudamos sobre essa parte aí que pode substituir o mais, que é o porém, no entanto e todavia. Essa atividade aqui foi passada na sexta-feira, foi sobre reportagem. Aqui tem alguns títulos de reportagem, algumas manchetes, e a professora leu todas. Então, vem aqui a letra A. De que assunto trata essas manchetes? Essas manchetes tratam de incêndio que atingiu o Museu Nacional. B. Você chegou a ler ou ouvir algumas notícias sobre esse assunto? Olha aqui, sim, né? Quem estava comigo desde o início do ano, que a gente assistiu porque tem o Ícaro, que não estava conosco, ele pode dizer que sim ou dizer que não, porque ele não estudava conosco. Então, mas os outros, né? Muito cuidado aí na resposta. Em sua opinião, esse assunto é importante? Por quê? Aí esse aí também é pessoal. Mas na minha opinião, é um assunto muito importante, porque diz também sobre a nossa história. Não a nossa história pessoal, mas a nossa história sobre a evolução humana.